Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso dessa maravilhosa ferramenta, o Flutter, que é baseado na linguagem Dart, pela qual você pode criar apps nativos para Android e iOS, pode criar apps para web e outras plataformas. Hoje, nessa aula, nós iremos falar rapidamente sobre a configuração do ambiente para a utilização do Linux como um ambiente de desenvolvimento. Então ele está informando aqui que necessita de um sistema operacional Linux de 64 bits, necessita de 600 megabytes de espaço, não incluindo as ferramentas de desenvolvimento nem a IDE, né? E precisa das seguintes linhas de comando habilitadas no seu sistema, né? No seu ambiente: o bash, curl, git 2.x, mkdir, rm, unzip, bem parecido com as ferramentas exigidas pelo macOS, né? Como vimos na aula anterior. Which, zxutils e zip. Ele informa que para a utilização de comandos de teste é necessário essa biblioteca no seu ambiente, configurada no seu ambiente de desenvolvimento. Eu estou vendo os passos para você configurar o ambiente de desenvolvimento do Linux é bastante parecido com o que a gente fez na aula passada referente ao macOS. Lembrando que essa aula é apenas, como foi dita, o nosso foco vai ser em Windows e em macOS. Nós iremos fazer uma apresentação rápida de como configurar o ambiente no Linux. Que eu acredito que a aula de Mac dê para aproveitar muita coisa. É bastante parecida com o que nós vamos falar aqui de maneira sucinta. Você baixa aqui esse pacote, né, que é o Flutter Linux 1.17.1. No meu caso aqui, quando eu estava fazendo essa aula, a versão era essa. Você extrai, você cria lá como fizemos, uma pasta para seu ambiente de desenvolvimento. No meu caso, eu criei uma pasta Projects. Aqui ele está criando uma pasta Development. Entra na pasta, dá um tar_xf apontando para o path onde você baixou esse pacote para que ele seja descompactado nessa pasta. Você também, como a gente viu nas aulas passadas, você pode baixar pelo Git, né? Você entraria na pasta, como fizemos aqui, e daria um comando git clone, apontando para esse branch, né, que é uma versão estável. Configura as variáveis de ambiente de maneira parecida também com o que a gente fez no macOS. Deixa eu ver até aqui nessa parte que ele informa se realmente se muda alguma coisa. Na realidade, podemos dizer que essa parte é exatamente igual ao da aula passada, onde nós informamos como configurar as variáveis de ambiente de maneira global para ser utilizado o Flutter no macOS. Então aqui é bem parecido com o da aula passada. Para alguns casos em que você tenha uma conexão de rede um pouco intermitente, você pode utilizar o Flutter Precache, né? Para mais informações você pode seguir esse link aqui. Para fazer o update das versões do Flutter, eu até já falei em aulas anteriores, mas vamos ver se ele dá algum outro procedimento aqui. Você dispara, como fizemos, o Flutter Doctor, em que ele vai verificar o ambiente, vai verificar se está faltando alguma ferramenta. Como exemplo aqui, ele está dizendo que está faltando os Command Line Tools do Android SDK, né? Esse Flutter Doctor é algo de melhor que foi criado para o Flutter, porque às vezes você fica perdido ali, não sabe se instalou tudo, e ele é como se fosse um guia inicial para você que vai desenvolver, que está preparando o seu ambiente de desenvolvimento no Flutter. Aqui ele da mesma maneira está informando que esporadicamente ele envia informações para a Google Anonymous referente a crashes, né? Relatórios de crashes, de erro, e que você pode desabilitar essa configuração utilizando o comando flutter config no analytics. Para você verificar como é que estão as configurações, você executa o comando flutter config. Aqui ele está explicando novamente a questão da atualização do path, que nós falamos na aula anterior. Na verdade, você vai verificar o tipo de shell, que o Linux utiliza por padrão. Então, você vai fazer exatamente aquele procedimento que a gente fez na aula anterior. Você vai abrir esse arquivo aqui e vai incluir o path
apontando para a pasta Flutter bin, onde você descompactou aquele arquivo do início dessa aula, e vai rodar o comando source apontando para esse arquivo que você editou, para você verificar como é que tá, como a gente fez na aula anterior, como é que tá suas variáveis de ambiente. Você dá o comando eixo $path, e para você saber aonde está o comando Flutter que você está utilizando, o que está configurado no ambiente do seu Linux, você digita o comando with Flutter. Caso você tenha problemas ao configurar o path do Linux para a utilização do Flutter, você pode utilizar esse outro meio aqui que ele está dizendo, onde você edita diretamente o arquivo etc profile e insere essa linha de comando aqui. Depois você reinicia o sistema, finaliza a sessão e reinicia o sistema e dispara o comando with Flutter para ver se o Flutter foi encontrado no path. Então ele vai aqui agora para o setup do Android, né, do SDK do Android, das ferramentas referentes ao Android para desenvolver no Linux. Como foi dito em aulas anteriores, você baixa o Android. Aqui provavelmente ele vai mostrar a versão, acredito que ele esteja mostrando aqui a versão para macOS, mas como o navegador em geral, ele identifica o sistema operacional que você está utilizando. Então, quando você for no link, provavelmente ele vai abrir na página referente ao download para Linux, né? Então, como nós falamos nas aulas anteriores, você irá configurar a parte de SDK Manager para incluir o Android SDK Tools. Aqui ele fala sobre a configuração do Android Device. Como eu não tenho aqui, no caso no macOS, se costuma programar utilizando o Xcode, então eu não vou ter aqui o ambiente do Android Studio. Aí eu não vou poder mostrar na tela, nesse caso, para vocês. Na primeira aula do nosso curso, você aprende essa parte com mais detalhes. Então, basicamente você irá marcar a parte Android SDK Tools. Caso ele não esteja aparecendo, você irá desmarcar esse checkbox Hide Obsolete Packages. Basicamente é isso. Depois você irá configurar o seu, caso você queira utilizar um dispositivo real, você irá habilitar a depuração USB nesse dispositivo, como foi dito na primeira aula. Ao plugar o dispositivo, de maneira que você já configurou a depuração USB, você pode digitar o comando Flutter Devices para poder verificar os dispositivos que ele identificou, que na verdade ele está utilizando o ADB por baixo dos panos. Aqui ele explica a configuração de um emulator para Android. Assim como também foi explicado na primeira aula, você irá no Android Studio, no menu Tools, AVD Manager, e irá criar um novo Virtual Device. Aí ele informa que você tem que dar preferência aos devices x86 ou x86_64, as imagens desse tipo aí. E se por acaso tiver habilitada a parte de Emulated Performance, você irá selecionar a parte Hardware Glass 2.0 na parte para habilitar a aceleração de hardware, né? E pronto, criado o AVD, você já tem aí um emulador de Android para fazer seus testes. Aqui ele fala sobre o Web Setup, mas nós não vamos abordar nesse curso. E agora nós vamos para a configuração da nossa IDE, do nosso editor. Vamos clicar aqui. No nosso caso, nós iremos utilizar o Visual Studio Code. Você poderia utilizar também o Android Studio e o IntelliJ. E Emacs, para quem conhece, né? E vai aqui na parte de Visual Studio Code. E aqui ele pede para baixar a nova versão do Visual Studio Code. A instalação no Mac e no Windows são bem simples, aquele esquema mesmo que nós estamos acostumados de Nest. Porém, após instalado o Visual Studio Code, que é bem simples, como eu falei, tanto no Mac como no Linux, é só questão de Next no Windows, aquela instalação padrão que você já deve estar acostumado a fazer de vários aplicativos. E no Mac é mais fácil ainda, basta aquele esquema de toda aplicação Mac, você copia a pasta, copia o binário para a pasta Applications e pronto, está instalado. No meu ambiente, o Code já está instalado.
você terá que instalar a extensão correspondente ao Flutter. Então você vem aqui nessa parte aqui, ó, nesse quadrinho aqui. Essa extensão vai facilitar bastante sua vida. Então você vai procurar aqui Flutter e você vai pegar essa primeira extensão aqui, que no meu caso está aqui na versão 3.10.2. No meu caso, como ele está instalado, está aparecendo aqui para desinstalar, no seu caso, ou desabilitar. No seu caso vai aparecer como instalar. É bem simples, clicou em instalar, pronto. É aconselhável você dar uma reiniciada na IDE do Visual Studio Code. E é isso aí. É uma extensão que vai proporcionar todo tipo de habilidade, de ajuda para você trabalhar no desenvolvimento do Flutter. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Você vai dar um Ctrl Shift P e vai digitar Install Extension, que o que ele vai fazer foi o que a gente fez aqui. Ele vai clicar aqui e vai mostrar isso para você selecionar a extension, e você irá selecionar aqui o Flutter e irá instalar e de preferência reiniciar. Aqui você pode também dar uma olhada, inclusive na documentação, para ver tudo o que é capaz de fazer essa extensão. Com essa extensão ele já instala a extensão, as dependências, que inclusive tem uma extensão referente ao Dart, que é o que nós vamos abordar nesse curso aqui. E você pode, da mesma maneira que eu expliquei em aulas anteriores, digitar o comando Flutter Doctor. Aqui no Visual Studio Code você pode dar um Ctrl Shift P e digitar Doctor, dá um Enter, que ele vai ali, ó, embaixo, aplicar o comando Flutter Doctor, que nós fizemos pela linha de comando em aulas anteriores. Isso já é já estou aqui exemplificando uma das utilidades da extensão que acabamos de instalar. Então ele está ali executando o comando embaixo. Lembrando que o Visual Studio Code, uma grande vantagem dele, em minha opinião, é que ele tem esse terminal integrado, onde você pode digitar alguns comandos, né? Você não precisa ter duas janelas de terminal. Você não precisa ter a janela do code aberta para desenvolver e ainda uma janela de terminal aberta, o que pode até atrapalhar um pouco o desenvolvimento. Então, o resultado do Flutter Doc está aqui. Inclusive ele faz o verbose, né? Onde ele dá mais informações. Ele ainda está rodando o comando, mas já deu aqui algumas informações. Por exemplo, vamos subir aqui. Você pode aumentar aqui o console, ó, nesse botãozinho aqui. Então, ele aqui está explicando que Flutter checou como ok a parte das ferramentas do Flutter. Está dizendo aqui, chegou como não ok a parte do Android Tool Change, porque como eu estou aqui no Xcode, eu não instalei realmente as ferramentas de Android. Nesse caso aqui, o meu Xcode ele acha que ele está instalado corretamente. Na aula passada sobre macOS, nós abordamos como foi feita a instalação do Xcode. Ele está dizendo que o Android Studio não está instalado, que ele está dizendo que o VS Code está instalado com um plugin ok, né? Ele confere até o plugin. E que eu não tenho nenhum device conectado. E isso, como vimos anteriormente, você resolve ou com um simulador, no caso do iOS, ou com um emulador, no caso do Windows e do Linux, rodando, né, esse simulador rodando. Ou então com um iPhone, no caso aqui do iOS, plugado, e um Android, no caso do Windows e Linux, plugado na USB. E nós vamos para cá, para essa parte do upgrade, do update do Flutter, que na verdade eu já tinha explicado em aulas anteriores. Você digita o comando Flutter Upgrade, que eu acho que deve ter até na paleta já, depois que a gente instalou a extensão. Vou dar uma verificada, Ctrl Shift P, viu? Deixa eu ver aqui, Upgrade. Ó, aqui já tem o comando Flutter Upgrade e tem também o Pub Upgrade Package, que depois a gente vai saber o que é isso aí, no decorrer das aulas. Mas, por exemplo, até aqui você já tem isso. Então fica bem prático, né? Se você não lembrar o comando, mas você lembra da palavra upgrade, então aqui ele já faz esse upgrade. Eu não vou fazer porque a gente já fez numa aula passada. Bom, caso haja alguma dúvida sobre a instalação do Visual Studio Code e da IDE, de qualquer coisa que foi abordada nessa aula, você pode deixar nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas. Vamos para o que todo mundo estava esperando, vamos fazer um test drive utilizando a documentação, ainda a documentação do Flutter. Então, no meu caso eu vou marcar a aba aqui Visual Studio Code, que é a ferramenta que nós estamos utilizando, e através da Command Palette do Visual Studio Code, nós vamos abrir aqui o code, né?
Vamos dar um Ctrl Shift P e vamos dar digitar Flutter aqui, Flutter New Project. Aqui você dá um nome do projeto, vamos colocar aqui teste driver mesmo. Lembrando que nesse nome aí você não pode ter caracteres em caixa alta, letras maiúsculas, nem hífen. Se você quiser separar você tem que usar basicamente letras. E se você quiser separar as palavras, você terá que utilizar um caractere underline, né? É o aconselhado. Nós vamos dar um enter aqui no nome do projeto. Ele vai perguntar qual é a pasta. Eu vou colocar aqui na minha pasta projeto, você pode colocar aí na sua pasta de preferência. Selecionei aqui a pasta Flutter. Ele vai criar uma subpasta com a pasta do projeto, viu? Portanto, você irá procurar, na verdade, uma pasta tipo raiz, tipo root, né? Você não vai, por exemplo, criar a pasta com o nome do projeto, que ele já vai criar essa pasta. Aí ele demora um pouquinho, porque ele está gerando os arquivos, né, necessários para o projeto. Bom, então ele gerou o projeto e ele coloca muitos comentários. Aqui, no caso, eu vou explicar melhor ainda esses arquivos, porém, o que interessa no momento é esse main.dart, que é o arquivo principal do projeto, que fica dentro da pasta lib, onde em geral, no projeto inicial, ele gera muitos comentários que é bom você dar uma lida para entender melhor o que ele está querendo dizer com os comentários, mas depois é aconselhado, quando você for realmente desenvolver, apagar os comentários que você não está mais necessitando, né? Quanto menos comentários, mais ficará mais fácil o desenvolvimento. Vamos ver o que ele ainda diz por aqui. Ele está indicando aqui que o Flutter, pela primeira vez, ele pergunta qual é o seu Bundle ID. O que é o Bundle ID? É aquele negócio, quando você vai publicar, você irá precisar disso. Com o ponto, o nome da sua empresa, não é? Para que ele possa depois, nos próximos projetos, já incluir o Bundle ID. No meu caso aqui, como não é a primeira vez, ele não perguntou, mas nós vamos abordar isso. Por enquanto você não irá precisar muito disso, né? E se aparecer aí, você cria algo meio que fictício, né? A única exigência do Bundle ID é que ele não se repita entre outros publicadores, vou dizer assim, nas lojas. E nós iremos abordar melhor essa parte do Bundle ID quando chegar na parte de publicação. No entanto, no momento, caso não apareça para você também, você não irá se preocupar e apenas irá seguir normalmente o curso, o desenvolvimento. Está falando que eu já falei sobre o main.dart, né? Sobre os comentários, que é bom dar uma lida antes. Então, aqui, onde você vê aqui no device, você pode clicar. Caso você já tenha configurado um dispositivo, ele irá aparecer aqui. No caso, como eu não estou executando nenhum simulador, então ele abriu aqui essas opções, ó, em cima, onde você pode iniciar um iOS Simulator ou pode criar um novo Android Emulator. No nosso caso, nós vamos dar um start aqui no iOS Simulator. Ele está iniciando. Ao dar o F5, o que é o F5? Para você iniciar a execução da aplicação, você vai disparar o comando F5. Se você não tivesse feito esse passo que eu fiz agora, ele iria executar, abrir, fazer a mesma coisa que eu fiz agora, né? Ele iria ver que não tem nenhum dispositivo em execução, então ele próprio iria automaticamente procurar o que mais se adequaria lá. Se você tivesse mais que um dispositivo conectado, aqui você iria selecionar o dispositivo. Então nós executaremos o comando F5 para iniciar o debug, executar a aplicação. O emulador já está aqui, ele já está entrando. Nesse momento, se ele abrir uma tela de debug, perguntando, porque na primeira vez ele irá fazer isso, perguntando sobre que configuração você quer utilizar, você irá ver uma lista de opções, onde você irá selecionar Flutter. Você irá selecionar Flutter, vou mostrar aqui um emulador, ele está compilando. A aplicação inicial é bastante simples, na verdade uma espécie de contador, apenas para servir como exemplo, inclusive para que ele possa exibir os comentários e mostrar aqui sobre como é que funciona a questão do set state, do estado da aplicação, sobre os tipos de state, se é stateful ou stateless, ele já mostra aqui os dois. Ele dá assim uma aplicação inicial de demonstração que já aborda
coisas principais que são utilizadas no decorrer do desenvolvimento de uma aplicação Flutter. Então ele está agora compilando no Xcode, né, como você pode ver aqui embaixo. Finalizou a compilação no Xcode. A primeira execução em geral demora um pouco, mas depois, como nós já abordamos, olha, ele está instalando no device, já vai executar. A primeira compilação demora um pouco, depois você vai conhecer o Live Reload, que é ótimo, ele é bastante produtivo, você não precisa ficar parando a aplicação e reiniciando a cada modificação que você faz. E aqui ele criou uma aplicação simples, que tem apenas um botão para fazer um incremento, para demonstrar a mudança de estado de uma aplicação. Em geral, a primeira aplicação, quando você está em ambiente de desenvolvimento, ele cria aqui essa etiqueta debug, que você pode retirar. Eu acho que não é bom retirar, porque até mesmo para, se você for compartilhar, no caso do Android, esse APK para alguém, para que ele saiba que ali é uma versão realmente de debug, né? Não é uma versão oficial. Quando você dá executa a aplicação, às vezes ele mostra essa pergunta, que ele quer exibir para vocês uma página que vai informar informações de depuração que podem ajudar em algo. Em geral eu não utilizo. Vou abrir aqui para vocês, dessa vez, para que vocês conheçam essa página. Inclusive ele está até tendo que atualizar aqui o Dart DevTools, né? Enquanto isso ele abre, eu acho que nós podemos fazer, por exemplo, uma demonstração do Hot Reload, né? Aqui você vê que nós temos esse texto: You have pushed the button this many times, né? Então nós vamos tentar trocar esse texto. Vamos procurar ele aqui. Ele é esse texto aqui. E vamos dar aqui uma selecionada nele. Aí você clicou nesse botão, sei lá, esse número de vezes. Vou mostrar aqui o emulador. Ele está abrindo lá aquela página que eu tinha informado, onde ele vai dar informações de debug. Vou tentar mostrar ela aqui. Ele fornece através de uma página HTML, através dessa porta, informações aqui de debug que geralmente eu não utilizo, né? Eu não utilizo essa funcionalidade. Porém, você fica a seu critério. Como eu mudei aqui, eu não salvei ainda. Vou mostrar aqui o emulador. Vou até ver se dá para mostrar aqui os dois. Dá uma puxada para cá. Eu vou dar uma fechada aqui. Pronto. Você clicou nesse botão esse número de vezes. Então eu vou salvar. Dei um Ctrl S para salvar. E note que ele já atualizou o texto. E o que é mais importante que isso, ele manteve o estado. Note que o número 3 continuou lá. De maneira que eu posso dar aqui os ainda incrementar o botão do ponto onde parei. Esse aqui esse relâmpago aqui é um atalho para você fazer um hot reload, né? E você também pode ir aqui no menu Save All, que está desabilitado porque eu não tenho nada para salvar, e ele também fará o hot reload. E é isso aí, galera. Eu agradeço bastante pela audiência, por terem assistido a aula. Peço para que você curta a aula, siga o canal para receber as notificações de novas aulas. E na próxima aula nós criaremos nossa primeira aplicação e nós iremos fazer da seguinte maneira: iremos criar aplicações básicas e aos poucos iremos elevando o nível de dificuldade, né? Até chegarmos em aplicações mais avançadas. E até a próxima.